Então, gente, vamos começar nosso aulão de véspera, né? A prova já está aí, é amanhã. Eu separei os assuntos aqui pelos itens do edital e coloquei alguns pontos que eu acho que são mais importantes. Vou procurar ser o mais objetiva possível para a gente ganhar tempo, que, como eu disse aqui um pouquinho antes, né? Para a gente poder também descansar, se preparar espiritualmente, mentalmente para essa prova. Nós vamos, então, trabalhar inicialmente pontos de anatomia e fisiologia. Dentro da anatomia e fisiologia, essa lista aqui são os pontos, né, que durante a mentoria eu apresentei para os alunos que seriam os destaques que a gente tem, tá joia? E aí, então, depois a gente vai passando pelas outras partes, ok? Então, vamos lá, pessoal. Tipos de ossos, né? A gente começando bem na base mesmo. Quando a gente fala em tipos de ossos, a gente tem, numa classificação anatômica, os seguintes tipos. E essa aula aqui hoje é só para a gente revisar esses pontos para estar fresquinho, caso vocês precisem dessas informações amanhã, tá? Então, ó, ossos longos apresentam maior comprimento em relação à largura e à espessura. Então, aqui também tem a definição, caso vocês não apareçam os exemplos que estão aqui na tela, para que vocês possam usar na prova. Exemplos: fêmur, húmero, tíbia, fíbula, são ossos longos. Ossos curtos, todas as dimensões, comprimento, largura e espessura são equivalentes. E aí, alguns exemplos são os ossos do tarso, os ossos do carpo, por exemplo, calcâneo, talos, cuboide, navicular, escafoide, semilunar, são ossos do tarso e do carpo. Os ossos planos, que possuem uma fina espessura e comprimento e largura equivalentes, então são ossos mais finos, né? Os principais exemplos são os ossos do crânio, frontal, parietal, occipital, temporal, escápula, também ilíaco. Os ossos irregulares não apresentam uma geometria definida. Os mais comuns da gente ver em provas são as vértebras, o esfenoide e o etimoide. E os ossos sesamoides, que estão dentro, né, de um músculo, de um tendão, e o principal exemplo é a patela. Então, aqui, nesse primeiro ponto, só para a gente classificar os tipos de osso. Uma outra informação que eu achei interessante da gente dar, né, essa olhada aqui agora, são os tipos de articulação, né? Então, a gente tem na base três tipos diferentes de articulação: a sinartrose, que são as articulações mais rígidas, a anfiartrose, que elas também possuem pouco movimento, mas o tecido que está entre elas, né, entre um osso e o outro, já é um tecido cartilaginoso, e na sinartrose já é um tecido mais fibroso, e as diartroses, que são as articulações sinoviais, né, as grandes articulações. E aqui também a gente tem alguns exemplos, né, para a gente poder visualizar. Então, a gente tem, por exemplo, a sutura, que é um exemplo de sinartrose, as gonfoses, como nas articulações do dente, a sindesmose, que são como a articulação radionar distal. Na anfiartrose, a gente tem a sínfise, que um exemplo é a sínfise púbica, a sicondrose, que é a primeira articulação externo-costal. E nas diartroses, que são as articulações sinoviais, que são as grandes articulações, a gente ainda tem mais uma característica, ela pode ter movimento em um eixo uniaxial, em dois eixos, biaxial, ou em três eixos, triaxial. E aqui também tem exemplos, tá? Então, a gínglimo é uniaxial, como a interfalangiana, pivô uniaxial, como a atlantoaxial. Biaxial, a gente tem a condilar ou elipsoide, que é a articulação metacarpo-falangiana. Celar, articulação radiocarpal ou carpo-petacárpica. E triaxial, a gente tem as articulações. Deixa eu só tirar isso aqui, gente. Triaxial, tira isso aqui. Opa! A gente tem as articulações esferoides, destaque quadril e ombro, tá? Já passando em frente à anatomia cardiovascular. Então, na anatomia cardiovascular, também a gente tem alguns pontos importantes, só para a gente relembrar, né? Essa aula aqui é só pontos, né, mais impactantes. Nós temos no coração, então, quatro câmaras cardíacas, os dois átrios, né, o átrio direito e esquerdo e o ventrículo direito e esquerdo. A gente tem quatro válvulas,
duas valvas são atrioventriculares, ou seja, estão entre o átrio e o ventrículo. À direita, a gente tem a tricúspide e à esquerda, a mitral. E a gente tem as válvulas semilunares, que são quando vai sair do ventrículo para a artéria. Então, a semilunar pulmonar, que vai ser do ventrículo direito para a artéria pulmonar, e a semilunar aórtica, do ventrículo esquerdo para a artéria aorta. E um outro ponto também que é sempre importante lembrar nessa parte inicial de anatomia cardíaca é o sistema de condução. Então, o coração ele tem um sistema de ativação muscular próprio, um sistema de condução, formado pelo nó sinoatrial, as vias internodais, o nó atrioventricular. O nó sinoatrial ele está no átrio direito, lá em cima. As vias internodais estão entre os dois nodos, né, que aparecem aí os dois nós, e elas estão no átrio. O nó átrio-ventricular está na divisão do átrio com o ventrículo, e o sistema de Purkinje e o feixe de His já estão no ventrículo. Então, esse aqui é a formação, né, a composição do sistema de condução cardíaco. Ainda falando dessa parte inicial, um outro ponto que eu acho extremamente relevante para a prova é a gente sempre lembrar as fibras lentas e as fibras rápidas que a gente tem, que são fibras musculares diferentes, né? Então, as fibras lentas é o tipo 1, característica contração lenta. Se a gente olhar aqui na figura do lado, ó, elas são mais vermelhas, né? Porque elas têm mais hemoglobina, mais oxigênio. E as fibras rápidas, o tipo 2, de contração rápida, tem três subtipos, 2A, 2X e 2B. Normalmente, 2X e 2B, as bancas uniformizam como um tipo só, né, como se elas fossem o rápido mesmo. E o 2A, ele está entre o 1 e o 2X, 2B, tá? Pode ser na prova que na prova apareça 2X, pode ser que na prova apareça 2B, tá? Só para a gente entender essa diferença, assim como também nada impede da banca colocar só 1 e 2, tá? Bem, as fibras do tipo 2, elas são fibras de contração rápida. Se a gente olhar a imagem aqui do lado, a gente vai perceber que elas são mais claras. Por quê? Porque elas têm uma reserva de oxigênio de mitocôndria menor, uma vez que o metabolismo delas é um metabolismo mais anaeróbio, que não usa o oxigênio, tá? Algumas fibras, alguns músculos têm mais um tipo, outros têm mais outro tipo, mas em geral a gente tem um equilíbrio dos tipos de fibra muscular no corpo humano. Já entrando em fisiologia, uma outra parte que eu sempre acho importante é a fisiologia da contração muscular. Então, nessa figura, tem todas as etapas da fisiologia da contração muscular. Acho que a gente não pode nunca ir para uma prova sem relembrar quais são os eventos que acontecem, tá? Vamos lá. A contração muscular, lá no final, né, que está aqui, vai ser o quê? Vai ser a junção, né, e a separação da cabeça da miosina com o filamento fino, que é o filamento de actina, né? Então, primeiro une, depois separa. Como que acontece esses eventos, né? Então, o que inicia o evento? O que inicia o evento vai ser o potencial de ação que vem do nervo, porque quem controla, quem estimula o músculo é o nervo. Esse potencial de ação promove uma série de alterações na membrana pré-sináptica, né, no nervo, que acaba liberando na fenda sináptica do músculo, né, muscular, um neurotransmissor chamado acetilcolina. Então, o neurotransmissor que é atuante, né, na contração muscular é a acetilcolina. A acetilcolina vai ser captada no músculo pelo receptor de acetilcolina, e quando isso acontece, ela vai abrir canais de sódio na membrana muscular e vai promover a entrada do sódio. O sódio vai ser distribuído pelo músculo e ele vai promover uma outra alteração aqui dentro, que vai ser nos túbulos do retículo sarcoplasmático liberar o cálcio. Então, é uma etapa atrás da outra, né? Potencial de ação, liberação da acetilcolina, captação da acetilcolina, entrada do sódio,
liberação do cálcio. O que que o cálcio faz? O cálcio, gente, ele permite que o filamento de miosina se encontre realmente com o sítio ativo da actina, né? Com o filamento com a parte que importa, vamos dizer assim, para a contração muscular da actina. Então, quando isso acontece, vai acontecer essa interação da actina com a miosina. E aí, esses miofilamentos, né, que são os filamentos que formam o músculo, vão, por meio da quebra do ATP, do gasto energético, fazer um movimento. Esse movimento, esse deslizamento, é a contração muscular. Depois que o cálcio agiu ali no sítio ativo, ele vai pegar e ele vai ser recaptado, que é aqui essa setinha, lá pelo retículo sarcoplasmático, ele vai voltar para o retículo sarcoplasmático. O cálcio saindo da jogada, o que, que vai acontecer com o filamento de actina e miosina? Eles vão se separar, eles vão perder essa ligação. Então, essas etapas da contração muscular sempre são importantes da gente rever, porque tem algumas bancas que perguntam, que tem chance de perguntar, tá? Então, que é essa parte mais ligada à fisiologia muscular. Em relação à fisiologia cardíaca, eu acho que também tem pontos aqui para a gente dar destaque. Eu falei um pouquinho da anatomia e agora falando um pouquinho da fisiologia. Então, o primeiro ponto, né, essa primeira imagem que está aqui, ela diz respeito ao ciclo cardíaco, né, que é a contração do coração. O que que acontece no ciclo cardíaco? A gente tem a diástole, que é o momento que a câmara cardíaca está relaxada, e a gente tem a sístole, que é o momento que a câmara cardíaca contrai. Então, vamos acompanhar nessa figura ponto a ponto, tá? Então, quando a gente fala em diástase, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a câmara relaxada, tá, Jaia? É diástole, tá escrito errado? Tá, então depois corrijo. Peguei a figura da internet, tá? Deixa eu só. A diástole, então, acontece aqui. A câmara está relaxada e o ventrículo vai se encher passivamente. Ao final da diástole do átrio, a gente vai para o segundo ponto, vai ter a sístole atrial, onde a gente tem essa contração do átrio, então, que empurra o restante do volume de sangue para o ventrículo. Quando acontece isso, tá vendo aqui vermelhinho, ó? Passou o sangue. A gente vai para o terceiro momento, que vai ser a contração ventricular isovolumétrica. Que isso? É uma contração que o ventrículo faz que ainda não ejeta sangue, né, para os vasos. Essa contração só vai gerar pressão suficiente para fechar as válvulas intraventriculares, que são essas aqui, ó, interventriculares. No outro ponto, aí vai acontecer a ejeção ventricular realmente, que vai ser a contração do ventrículo, tá joia? E aí, essa contração do ventrículo, sim, vai conseguir abrir as válvulas semilunares e ejetar o sangue do ventrículo direito, que está aqui, para a artéria pulmonar, vai para o pulmão, pequena circulação, do ventrículo esquerdo para a artéria aorta, para a grande circulação para o corpo. E ao final disso, acontece o relaxamento do ventrículo novamente, até voltar ali no início. Então, esse é o ciclo cardíaco. Isso quer dizer o quê? Que primeiro contraem os átrios juntos, direito e esquerdo, e depois contraem os ventrículos juntos. Ao mesmo tempo que isso que está acontecendo, né, que a gente está analisando a passagem do sangue das câmaras, né, e para os vasos, a gente também pode analisar aqui do lado os eventos elétricos. Os eventos elétricos têm a ver com aquela condição que a gente falou do nó sinoatrial, né, do sistema de condução, e que vai gerar a despolarização justamente para o músculo contrair, o músculo cardíaco contrair. Então, a despolarização, ela inicia onde? O começo dela é aqui em cima, onde eu circulei agora, que é o nó sinoatrial.
Na sequência, essa despolarização pelas vias internodais, ela se espalha pelo átrio, e aí o átrio vai contrair. Continuando o processo, esse sinal elétrico vai vir pelo feixe de His, que é esse que está no meio dos ventrículos, e aí vai se distribuir pelos ventrículos por meio das fibras de Purkinje, até que se espalha todo esse evento elétrico pelo ventrículo, e então o ventrículo contrai. Por isso que a gente falou, primeiro tem a contração do átrio, dos dois átrios, e depois a contração dos ventrículos, tá? E na sequência, desculpem, na sequência, esse ventrículo, ele repolariza, ele volta ao estado anterior dele. Quando isso acontece, num exame chamado eletrocardiograma, é possível verificar algumas ondas, né, que também pode ser de interesse para vocês, interessante a gente rever agora. O que é mais importante aqui? A onda P, que está aparecendo aqui no desenho, que é a despolarização do átrio, tá? Tá aqui do lado. O complexo QRS, que é o maior, que é a despolarização do ventrículo, quando o ventrículo despolariza. E depois a onda T, que está aqui no final, que já vai ser a repolarização do ventrículo. Então, onda P, despolarização do átrio, QRS, despolarização do ventrículo, T, repolarização do ventrículo. Esses são os eventos, né, principais que são captados no eletrocardiograma. Eu acho interessante também relembrar. E já em relação à fisiologia do exercício, eu separei um conteúdo aqui também, que eu acho interessante, que são as alterações cardiovasculares que acontecem durante a prática de exercício. Como eu disse para vocês, essa aqui é uma aula bem pontual, só para a gente revisar, rever alguns pontos de destaque, né? E quais são as alterações cardiovasculares? Então, primeiro, observe aqui o texto, ó. 1 segundo após o começo da contração muscular, a descarga vagal para o coração desaparece, então vamos só fazer o parênteses aqui. A descarga vagal, que é do sistema nervoso autônomo parasimpático, ela diminui a frequência cardíaca, tá? Então, só para a gente entender. Então, quando eu começo o exercício, diminui o tônus vagal, diminui essa influência do sistema nervoso autônomo parasimpático. E logo na sequência, a gente tem uma estimulação simpática do coração. Então, o que vai acontecer? Na sequência, a gente tem ativação do sistema nervoso autônomo simpático. E aí, o sistema nervoso autônomo simpático, né, com a noradrenalina, que é o neurotransmissor, o hormônio, né, que faz parte aqui desse processo, vai fazer algumas alterações no coração. Então, quais são os principais pontos, tá? Antes da gente ir para a figura do lado, que é importante a gente lembrar, a descarga simpática, ela vai aumentar a frequência cardíaca, ela vai aumentar a pressão arterial e ela vai aumentar a força de contração do coração, a própria força realmente. Se ela faz isso, gente, e, por exemplo, aumentando a força de contração do coração, desculpem aqui que tremeu, né? O que vai acontecer? A gente vai ter um aumento de volume sistólico. Então, vai ter mais sangue sendo ejetado do coração durante o exercício, tá? Tem outros fatores que influenciam nesse processo. Então, vamos para a figurinha aqui do lado. Quando a gente está fazendo exercício, então a gente tem aumento do débito cardíaco, que é o volume de sangue ejetado ali do coração, né? E isso acontece por quê? Por aumento da frequência cardíaca, por aumento do volume sistólico, né? Aumento do volume de sangue que está chegando. A frequência cardíaca, ela está muito influenciada pelo sistema simpato-adrenal,
que foi esse aqui que eu acabei de falar para vocês, né? Que é essa ação do sistema nervoso autônomo simpático. E o volume sistólico também está influenciado por esse sistema, uma vez que o coração bate mais forte, como também pelo aumento do retorno venoso, quando os músculos do membro inferior, especialmente, estão em ação, aumenta o retorno venoso para o coração. Associado também à respiração profunda, a respiração profunda também ajuda no aumento do retorno venoso, tá? Vocês estão vendo que tem várias setinhas que elas vão se intercambiando, né? Elas vão agindo umas sobre as outras, tá? Então, quando eu falei para vocês, ó, a atividade do músculo esquelético promove esse melhora do retorno venoso e também a gente tem uma vasodilatação nos músculos e uma vasoconstrição nas vísceras. Ou seja, eu vou, por meio da vasodilatação e da vasoconstrição, direcionar o fluxo sanguíneo. Então, quando a gente está fazendo exercício, o fluxo sanguíneo ele vai ser mais direcionado para os músculos. Por quê? Porque tanto tem uma vasodilatação das arteríolas musculares para receber um fluxo sanguíneo maior, para esse músculo poder, né, receber oxigênio, glicose ali para o trabalho, como também as vísceras vão receber menos fluxo. Então, isso é vasoconstrição simpática das vísceras. Então, da fisiologia do exercício, esses pontos aqui são os pontos que eu acho mais relevantes, que eu vejo aparecendo mais nas provas, tá? E esses são nossos destaques iniciais. Avaliação. Na avaliação, a gente também tem alguns pontos a destacar. Durante, né, a mentoria, eu passei para os alunos que acompanharam vários pontos, aí tem a página dos e-books da mentoria que tinha, né, esses pontos principais, e aqui agora a gente vai falar também. Quando a gente fala de amplitude de movimento, tem uma série de coisas que a banca pode cobrar, inclusive ela pode cobrar quais são as amplitudes, né? Amplitude de movimento do cotovelo, do ombro, do quadril e assim por diante. Mas tem algo que eu queria chamar a atenção aqui hoje, que é a chamada sensação terminal. Então, a sensação terminal é o que a gente sente enquanto fisioterapeuta quando a gente faz o exame de uma amplitude de movimento, de uma DM passiva. E aí a gente tem sensações terminais normais, tá? Então, é normal que a gente tenha a sensação terminal óssea, produzida pela aproximação entre os ossos, elástica, produzida pela unidade músculo-tendínea, que pode ocorrer com um encurtamento adaptativo, a aproximação de tecidos moles, produzida pelo contato de duas massas musculares de ambos os lados da articulação, né? Então, se eu faço, por exemplo, a flexão do cotovelo aqui, aproxima a massa muscular dos flexores com do bíceps, e essa é a sensação. E a gente tem a sensação capsular produzida pela cápsula ou pelo ligamento que está sendo estirado. Tudo isso aqui é sensação normal. E sensações anormais é quando a gente tem algum problema, tá? Então, aqui também, nessa outra tabela, aparece essa sensação terminal anormal. Quais são os principais tipos que a gente tem? Então, atenção aqui, gente. A tipo elástica ou tipo mola, que é produzido por um rebote da superfície articular proveniente de um disco ou do menisco. Tem-se a impressão que, se forçar um pouco mais, a estrutura entrará em colapso. Normalmente, então, tem um problema no disco ou no menisco daquela articulação. A sensação pastosa, que vai ser proporcionada pela presença de líquido viscoso, como sangue, dentro da articulação, então, quando tem hemartrose. A espasmódica, produzida por contração muscular reflexa e reativa, em resposta à reação de nociceptor, e isso predomina nas estruturas articulares e musculares. Então, tem-se a impressão de que nada irá ceder se você forçar um pouco mais, tá? Quando paciente tem dor e a gente vai testar uma DM, por exemplo, e ele faz uma contração espasmódica mesmo por conta da dor. A sensação vazia é a que mais cai nas provas, tá? Então, presta atenção nisso, produzido unicamente pela dor.
frequentemente causada por patologia grave, que não afeta necessariamente a articulação ou músculo, não produz espasmo, e quando esforça um pouco mais, aumenta o nível de dor a um nível insuportável. Então, o paciente ele relata, né, que sente muita dor. E a sensação dura, que é o atrito de partes rígidas. Então, eu peço atenção nisso, porque eu venho vendo esse tipo de pergunta caindo nos concursos recentemente, especialmente em relação à sensação terminal anormal, tá? E aí a que mais cai, como eu disse para vocês, é a vazia. De repente, é algo para vocês lembrarem amanhã na hora da prova. Espero, claro, que tudo isso que a gente falou, ele ajude vocês, tá? A sensação, gente, como eu disse anteriormente, é a sensação do examinador, né, no movimento passivo. Então, quando o examinador faz o movimento passivo. Bem, algo também importante para levar para as provas diz respeito ao músculo-chave da EISE, é uma forma da gente estudar miótomo de uma maneira simplificada, que é o miótomo da medula, tá? Então, o que é o músculo-chave? É o músculo que representa um determinado segmento medular. Então, esse aqui tem que decorar, tá, gente? Para amanhã, para a prova, L2, ilio-psoas, L3, quadríceps, L4, tibial anterior, L5, extensor longo do hálux, S1 gastrocnêmio. Vai fazendo aí na perna, tá? E vai mentalizando. Então, faz o movimento do ilio-psoas, flexão do quadril, faz o movimento do quadríceps, extensão do joelho, faz o movimento do tibial anterior, que é a dorsiflexão, faz o movimento extensor longo do hálux, que é a extensão do hálux, e faz o movimento do gastrocnêmio, do S1, que é a plantiflexão. Se vocês precisarem, na hora da prova, discretamente vocês façam, tá? Do membro superior dá para a gente fazer aqui, né? Então, ó, C5, bíceps, C6, extensor de punho, C7, tríceps, C8, flexor profundo dos dedos, T1, abdutor do dedo mínimo, né? Então, quando eu falo para vocês para fazerem isso aqui, ó, C5, C6, C7, C8, T1, tá? E como eu disse, se precisarem amanhã na prova, espero que vocês se lembrem. Bem, já mudando um pouquinho, mas assim, como um ponto que eu acho importante revisar sempre, é ritmos respiratórios. Eu também acho que tem chance de cair amanhã. Então, vamos só lembrar de três que eu vejo aparecendo mais nas provas, sendo que os dois primeiros são os que mais caem, tá? Eu coloquei aqui o bio porque me deu um feeling hoje que era para eu colocar na aula. Então, tá aqui. Então vamos lá, Cheyne-Stokes é um ritmo respiratório com incursões inspiratórias que aumentam progressivamente de amplitude, depois diminui e chega à apneia. Então faz assim, diminui e apneia. Normalmente acontece por lesão no sistema nervoso central, tá? Respiração de Kussmaul, composta por 4 fases: uma inspiração ruidosa com dificuldade, apneia, expiração ruidosa e apneia novamente. Normalmente por cetoacidose diabética, né? Então, no caso clínico, normalmente nas provas vai aparecer lá o que está causando, né, a alteração. E a alteração do tipo bio é uma respiração constantemente irregular, tá? Com inspirações profundas esporádicas, né? Mas é muito irregular o ritmo. E ela é mais comum nos casos de lesão medular e lesão cerebelar, tá bom? Então, dá uma olhadinha aí, guardem, né, mentalmente, principalmente esses pontos de relação, tá? Cheyne-Stokes, sistema nervoso central, Kussmaul, cetoacidose diabética. Continuando aqui, pessoal, já partindo para a biomecânica, alguns pontos também são mais importantes, né? E aqui, fazendo essa passagem geral, eu sempre falo para vocês: o sistema de alavanca, a chance de cair é imenso. Sistema de alavancas é uma forma que a gente tem de estudar os movimentos. Aqui na imagem está aparecendo, né? Como é formado um sistema de alavancas. Então, ele é formado por um eixo, um braço de resistência, que é o peso, e um braço de força,
que é o esforço que é feito, né? No caso do corpo humano, é a contração muscular. O que é importante lembrar? Eu tenho a alavanca de primeira classe, o sinônimo dela é interfixa, e um exemplo, que é o que mais comum, mais aparece nas provas, é a articulação atlantoaxial. Segunda classe, o sinônimo dela é interresistente, e o principal exemplo é a plantiflexão em pé. E a terceira classe é a interpotente, e o principal exemplo é a contração muscular do bíceps, do quadríceps, levantando um peso, por exemplo, aqui, né? Nesse caso. A terceira classe, gente, ela é a mais comum do corpo humano, tá? Então, a alavanca de terceira classe é a mais comum do corpo humano. Bem, isso aqui eu acho que é o mínimo essencial para responder as questões, tá? Então, relembrem aí pontos importantes. Outra parte da cinesiologia e da biomecânica é a tal da cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada, que também é muito simples, né? E eu trouxe aqui alguns pontos essenciais também, que sabendo essas informações, na hora da prova a gente interpreta e responde a maior parte das questões. Então, cadeia cinética aberta. A extremidade distal está livre, extremidade distal do braço é a mão, da perna é o pé. Acontece movimentos dissociados, então eu mexo só o cotovelo, eu mexo só o ombro, eu mexo só o punho. E a força de cisalhamento, de atrito articular é maior. Só que é um ponto para lembrar, tá? Que a gente confunde isso. Na cadeia cinética fechada, a extremidade distal está fixa. Por exemplo, quando a gente faz um agachamento, o pé está fixo no solo. Os movimentos, eles são interdependentes, então, para fazer um agachamento, eu flexiono o quadril, flexiono o joelho, flexiono o tornozelo, e na cadeia cinética fechada, a gente tem uma maior congruência articular. Percebam que não é o maior cisalhamento. O cisalhamento, que é o deslizamento das estruturas, é maior na aberta. A congruência, que é a descarga de peso, obviamente, é maior na fechada, beleza? Então, cadeia cinética aberta e fechada também sempre importante relembrar. E de marcha também eu trouxe alguns pontos aqui, gente. Marcha, ela é bem ampla esse assunto, né? Pode cair milhares de coisas, mas eu acho que tem alguns pontos de destaque, tá? Então, primeiro ponto, ciclo da marcha. 60% fase de apoio, 40% fase de balanço ou oscilação. Aí a gente vai, subfases do balanço e da oscilação. Coloquei nessa imagem. A gente tem 5 momentos na fase de apoio e 3 momentos na fase de balanço. Na fase de apoio, toque do calcanhar, apoio do pé, apoio médio, elevação do calcanhar e desprender dos dedos, tá? Também aqui a gente vê muito como apoio terminal, existem diversos sinônimos, tá, gente? E aqui, pré-balanço, só para colocar para vocês. E na fase de balanço ou de oscilação, a gente tem a aceleração ou balanço inicial, balanço médio e desaceleração ou balanço terminal, tá? Um outro ponto que eu sempre gosto de falar, pessoal, quando estiver falando de marcha, né, e tiver alguma questão relacionada à marcha, lembra sempre do seguinte: quando eu estou acelerando, eu estou em contração concêntrica. Quando eu estou desacelerando, eu estou em contração excêntrica. E essa informação pode ajudá-los aí na interpretação de algumas questões, tá? Mas a gente já fala mais sobre isso. Um outro ponto, né, de marcha é a diferença de passe e passada. Isso é bem básico, mas vamos lá. Tamanho da passada é do toque do calcanhar do pé A até o novo toque do calcanhar desse mesmo pé, o pé A. Então, a passada, gente, ela é maior e ela inclui a fase de balanço e a fase de apoio. O passo, ele já vai ser do toque do calcanhar do pé A, que está aí, né? Até o toque do calcanhar do pé B.
é como se fosse metade, né, do tamanho da passada. Não necessariamente vai ser metade, porque cada pessoa anda de um jeito, na vida real pode ser um pouquinho diferente, tá bom? Mas é de um pé para outro. Então, só lembrar também aqui rapidamente esse conceito. Como eu disse, é bem básico, mas vai que na hora vocês precisam relembrar, então a gente já está aproveitando aqui. E o último ponto diz respeito às posições de tornozelo, joelho, quadril, né? E às contrações musculares. E aqui eu coloquei um resuminho, tá, gente? Então, a primeira coisa é a gente saber as fases. Então, a gente tem o contato inicial. O contato inicial é quando o pé entra em contato com o solo. O tornozelo, ele está em posição neutra. O joelho não está 100% estendido, mas ele também não tem uma flexão exuberante. E o quadril está em flexão, observem na imagem. E aí, alguns pontos que às vezes caem. No contato inicial, a gente tem como destaque contração concêntrica do quadríceps, concêntrica de extensores de quadril e concêntrica de tibial anterior, tá? Então, aqui. Não, peraí, deixa eu corrigir que agora que eu vi, gente. Extensores de quadril é glúteo, né? É excêntrica. Desculpem. Vamos de novo, então. Concêntrica de quadríceps, excêntrica de extensores de quadril, de glúteo, e concêntrica de tibial anterior, tá? Nesse momento. Aí vem a outra etapa, que é a resposta à carga. Na resposta à carga, acontece esse evento principal aqui, que é o pé aplainar, né? Que é o pé em direção ao solo. Nessa etapa, excêntrica de tibial anterior, excêntrica de quadríceps, e depois vai passar para uma concêntrica de quadríceps, então vai alterar, e vai ter concêntrica dos extensores primários e secundários do quadril, tá? Então, aqui já tomando peso. Médio apoio. Aí, no médio apoio, a gente está em apoio unipodal geralmente. O tornozelo, ele vai tender a vir para a posição neutra e começar a dorse. O joelho estendido e o quadril aí em posição mais neutra também. A mesma coisa está mostrando na imagem. Então, nesse momento, começa a contração excêntrica do sólio, a ação dos isquiotibiais na cápsula articular e ligamento para estabilizar, e isométrica dos abdutores do quadril. Aqui a gente está falando mais especificamente de glúteo médio, que vai ajudar, então, a manter a pelve nivelada, né? Que vai fazer a pelve ficar nivelada. No apoio terminal, é quando começa, cortou aqui, ó, começa a tirar o calcanhar do solo, né? Ainda não foi todo, e aí a gente vai ter a ação das estruturas cápsulo-ligamentares anteriores do quadril, que vai mantendo essa posição de extensão, e contração excêntrica do solear, tá? E aí, pessoal, aqui, desculpa, eu vou acrescentar que começa também a concêntrica do gastrocnêmio. Só aproximei aqui para ficar mais fácil de escrever, tá? Já começa a concêntrica do gastrocnêmio, que vai se acentuar depois. Tá vendo aqui que na pré-balanço, que é quando vai ficar aqui ó, o último contato do hálux, vai ter a concêntrica do gastrocnêmico e a concêntrica dos flexores do quadril. E aí, o que está acontecendo nessa fase? O pé está em implante, o joelho em flexão e o quadril ele ainda está no neutro, passando para a flexão também. E aí a gente vai para o balanço. Então, no balanço inicial, né? No balanço inicial, o pé sai daqui de trás e ele vem até mais ou menos aqui em encontro com a outra perna. Concêntrica do reto femoral, excêntrica na porção distal do retro e concêntrica do tibial anterior. Então, a gente tem essa contração mais aumentada aqui do tibial anterior. No balanço médio, que já está aqui no final, o tornozelo ele já assume novamente a posição mais para neutro, né, de dorso para neutro, e a gente continua contraindo o tibial anterior.
E quando a gente chega lá na desaceleração, ou no balanço terminal, a gente vai ter a excêntrica dos isquiotibiais, a concêntrica do tibial anterior, a excêntrica dos extensores do quadril, que é no glúteo para estabilização, e concêntrica do quadríceps, aí esticando o joelho para que a gente possa voltar a pisar no solo. Então, esses são os pontos aqui que eu destaco. O que eu vou pedir para vocês agora? Guardem a imagem visual, né? Olhem cada uma delas aqui, a imagem visual das posições articulares. Se vocês precisarem na prova, vocês vão conseguir lembrar em que posição estava o tornozelo, o joelho e o quadril, tá? E se for preciso, em algum momento, peça para ir ao banheiro. A hora que você for no banheiro, você vai andando bem devagarzinho, fazendo, né, os movimentos articulares bem direitinho para você ir observando na sua marcha mesmo esses pontos. Então, em relação à marcha, é isso. Quando a gente fala, pessoal, em marcha patológica, aí são as alterações de marcha típica, né? Que a gente tem de determinada doença. Quais são as que mais caem? As que mais caem são a marcha escarvante, que é a lesão do nervo fibular, fraqueza do músculo tibial anterior, a marcha de Trendelenburg, que é a fraqueza do glúteo médio, e a marcha parkinsoniana, que é a marcha com pequenos passos, né? Então, o paciente apresenta pequenos passos. A gente vai falar um pouquinho de Parkinson lá na frente, daí a gente relembra isso. Eu queria só lembrar com vocês a questão do Trendelenburg, tá? E dar uma dica também para a hora da prova. Se vocês precisarem, gente, sempre faz esse desenho aqui que eu estou fazendo, né? Eu fiz a pelve, fiz uma perninha. Aí você coloca o chãozinho aqui, que esse é o pé de apoio. Aqui, o glúteo médio. Então, você está falando do glúteo médio do pé de apoio, tá? Quando você tem fraqueza nesse glúteo médio, a pelve cai para o lado contrário. Aí você desenha uma setinha para lá. E o tronco inclina para o mesmo lado do glúteo médio fraco. Então, às vezes, na hora da prova, a banca escreve de tal forma que fica tão confuso que a gente se perde na hora de interpretar. Por isso, eu falo para vocês, né? Guarda esse desenho, apareceu lá alguma coisa de Trendelenburg, faz lá, ó, a pelve, a perna, o chão, o glúteo médio, a seta para lá e a seta para o outro lado. E aí é só vocês relembrarem, né? Que é o pé de apoio do glúteo médio, do lado que está lesionado, que a pelve inclina para o lado contrário e que o tronco inclina para o mesmo lado. Isso às vezes ajuda, tá, gente? Quando a gente vai interpretar questões, tá? Então, só para a gente reforçar esse aspecto. Essa aqui é a principal dica que tem, né? Quando a gente fala na escarvante, então tem uma outra pegadinha aqui. É nervo, lesão do nervo fibular, fraqueza do músculo tibial anterior. Então, a pegadinha é que muitas vezes a banca fala que é nervo tibial, músculo tibial, né? Não, o nervo é fibular, o músculo tibial anterior. Escarvante arrasta a ponta do pé no chão, beleza? Esses são os pontos principais. Cinesioterapia. Cinesioterapia ela cai tanto de maneira isolada quanto dentro de exercícios, dentro de doenças, né? De fisioterapia ortopédica, fisioterapia neuro e assim por diante. Cai de tudo em cinesioterapia, gente, desde os exercícios de ADM e os outros que complementam, né, o ganho de mobilidade, de flexibilidade. Então, esses primeiros aqui, ó, ligados à mobilidade. Os exercícios resistidos, que são de fortalecimento, reeducação sensório-motora, que é a propriocepção, treino pliométrico, e também eu gosto de trazer aqui, eu trouxe as progressões hospitalares, caso vocês precisem aí de responder alguma questão que fale especificamente do atendimento do paciente no hospital. O que a gente tem de destaque, né?
Então, como amplitude de movimento ou mobilidade. Os exercícios clássicos para amplitude de movimento são o passivo, o ativo assistido, beleza? Para ganho de mobilidade, né, como um todo, a gente ainda tem o alongamento, que trabalha mais a parte muscular, e a gente tem as mobilizações articulares, que trabalham os movimentos acessórios, a artrocinemática, tá? Quando a gente vai para fortalecimento, a gente vai falar de contração muscular. Então, qual que é o primeiro ponto importante aqui em relação à contração muscular, né? Contração muscular estática é a isométrica, não tem movimento de amplitude. Contração muscular dinâmica, a gente tem a isocinética, que é com velocidade constante, isso só é feito com um aparelho, e a gente tem a isotônica. Na isotônica, a gente tem a fase concêntrica, que é a fase de aceleração e de encurtamento muscular, e a fase excêntrica, que é a fase de desaceleração e de, entre aspas, alongamento, mas é por separação. Então, quando eu faço aqui no cotovelo, né? Concêntrica, excêntrica, né? Concêntrica, aproxima, excêntrica, afasta. Então, quando a gente vai falar de fortalecimento, a primeira coisa que a gente tem que lembrar são os tipos de contração, isso também cai muito nas provas, tá, pessoal? Bem, quais são os exercícios aí que trabalha fortalecimento? Então, isométrico, concêntrico, excêntrico, isocinético, velocidade constante, e os exercícios de estabilização, que normalmente usam movimentos mais elaborados, mais para o final lá do programa de reabilitação. Um outro ponto que eu trago aqui, quem assistiu à revisão do estratégia hoje cedo viu, é a progressão, porque às vezes aparece lá na prova, né? Ah, o paciente fez uma cirurgia tal, de LCA, por exemplo, e daí ele vai passar pela reabilitação, e como é que é a progressão das atividades, né? Então, esse ponto aqui, gente, é o ponto que fala de progressão. Como é que começa e como é que progride fortalecimento. Então, ó, primeiro, exercício isométrico submáximo com ângulo único, posição neutra, sem forçar a articulação. Evolui para exercício isométrico submáximo com ângulo múltiplo, então em diferentes amplitudes. Evolui para exercício isométrico máximo com ângulos múltiplos. E aí, essas são as evoluções do treino isométrico. Aí a gente passa aqui para o isotônico submáximo com arco pequeno, então pequena amplitude. Depois, isotônico submáximo multidimensional com ângulo múltiplo e arco pequeno. Multidimensional é usando vários eixos, né? Então, movimentos, por exemplo, de flexão, abdução, rotação e assim por diante. Depois passa para exercício isotônico submáximo com ângulo único e ADM completa. Então, já preenche toda a ADM. Evolui para isotônico submáximo multidimensional com ângulo múltiplo ADM completa. Fazer, então, toda a contração muscular e também modificando a velocidade de contração. E a última evolução são os exercícios otômicos com a ADM específica para uma função, para um esporte, manipulando séries, repetições, intensidade, intervalo de repouso, frequência, duração. Então, são todos pontos importantes que a gente tem para conseguir prescrever, para conseguir evoluir o treino isométrico, tá? Quando eu falo em fortalecimento também, gente, eu gosto de lembrar alguns pontos. Então, muita atenção nessas frases aqui, porque a chance de cair algo disso aqui amanhã é muito grande, tá? Prestem atenção, então. Olha só. Quanto mais largo o diâmetro do músculo, ou seja, quando a gente tem sarcômero em paralelo, quando a gente tem hipertrofia muscular, tá? Pessoa bombada, maior é a capacidade desse músculo de gerar tensão, tá bom? E isso também se eu comparo um músculo em relação a outro.
Então, se eu pego, por exemplo, o bíceps, né, e cortasse ele no meio, assim, olhasse, ele teria um diâmetro, e se eu pego, sei lá, um músculo aqui, flexor lunar do carpo, e corto ele, ele tem um diâmetro bem menor. Então, quem gera mais tensão? O bíceps. Segundo ponto, músculos com mais fibras do tipo 1. São músculos com baixa produção de força, baixa velocidade de contração e alta resistência à fadiga. Separa aí que faltou a vírgula. Músculos com um predomínio de fibras tipo 2. São músculos com alta produção de força, alta velocidade de contração e baixa resistência à fadiga. O músculo produz mais tensão quando ele está na posição fisiológica de repouso no momento de início da contração. Então, isso quer dizer o quê, gente? Eu tô assim para contrair o bíceps, ou eu tô aqui para contrair o bíceps. Então, posição A, tô desse jeito, tá? Cotovelo esticado. Posição B, tô com o cotovelo aqui meio dobrado. Onde o músculo produz mais tensão? Quando ele começa perto da posição de repouso. Posição de repouso do bíceps é com o cotovelo esticado, né? Quando eu estou aqui, eu já estou com um pouco de contração, então a minha tensão vai ser menor. Em relação à produção de força, quais os tipos de contração produzem mais força? Da maior para menor. A que produz mais força é a excêntrica, depois a isométrica e, por último, a concêntrica. Então, isso aqui é só um apanhado de informações também para complementar. E, como eu disse para vocês, grande chance de algo disso aparecer na prova amanhã, tá? Em relação ainda à cinesioterapia, o treino de equilíbrio, o treino proprioceptivo, reeducação sensório-motora, a gente trabalha com progressão de cadeia, olhos abertos e fechados, progressão de superfície estável e instável, planos simples e planos múltiplos, movimentos simples e movimentos múltiplos. A gente começa com exercício mais simples, à medida que vai ficando fácil, entre aspas, para o paciente, a gente vai aumentando a complexidade, porque é desse jeito que o nosso sistema aprende. E quando a gente fala em exercícios de controle neuromuscular, né, se aparecer esse termo para vocês, vocês entendam o seguinte: o treino de controle neuromuscular está relacionado com treinamento excêntrico, com treinamento com intervalo de repouso baixo, repetição alta e com treino pliométrico. Aproveitando aqui, como o treino pliométrico vem aparecendo muito nas provas, vamos só relembrar o seguinte, que no treino pliométrico é aquele tipo de treino onde eu associo contração excêntrica com contração concêntrica. Durante a fase excêntrica, que a gente fala que é a fase de alongamento, a gente acumula energia elástica no músculo. Durante a fase concêntrica, que é a fase de explosão, por exemplo, num salto, é a hora que você pula, né? Você então contrai a musculatura com essa energia que você tinha reservado, tá? Então, esses pontos são pontos importantes aí em relação ao treino isométrico. Essa associação entre o excêntrico e o concêntrico, né? Quando a gente vai fazer, por exemplo, um salto, primeiro a gente agacha um pouquinho. Quando você agacha, você está fazendo estiramento das estruturas, você está fazendo a fase excêntrica, e a hora que você salta, que você pula, e você está fazendo a fase concêntrica, que é a fase de explosão. Fase final de reabilitação, tá? Ponto final de reabilitação usa o treino pliométrico. Mas se em algum momento aparecer algo relacionado a controle neuromuscular, o Dutton, que é o livro de referência para a gente, ele trata dessas 3 modalidades de exercício como exercícios para trabalhar controle muscular, estabilização, lá na fase de final de reabilitação de tecido mole, beleza? E aí, pessoal, um outro ponto para a gente tratar aqui diz respeito a progressão de exercícios hospitalares, né? Então, para atendimento paciente hospitalar,
pode aparecer, né? E aqui de maneira bem simples, tá? Quando a gente vai atender um paciente internado com cinesioterapia, aí a gente pega aqui, ó, característica do paciente: paciente com nível de consciência suficiente para receber comando. Então, quais são as principais modalidades de exercício? Tem um ponto que na literatura a gente encontra como progredir, tá? Progredir é o ganho aí, né, do ortostatismo, da marcha, da deambulação. Então, a gente progride como? Primeiro eleva a cabeceira, depois sedestação beira-leito, depois deambular no quarto, deambular no corredor e aumentando a distância percorrida. Um outro tipo de exercício que a gente faz no hospital: treino funcional, principalmente de transferências. Então, rolar no leito, transferência para fora do leito, sentar e levantar da cadeira, marcha estática. São treinos aí que a gente vai fazendo, chamados de treinos funcionais. Treino de equilíbrio. Então, se o paciente perdeu o equilíbrio de tronco, o equilíbrio de cabeça, a gente já deve treinar também. Lembrando que é sempre importante para treino de equilíbrio de tronco e treino de equilíbrio de cabeça, colocar na posição contra a gravidade. Então, mesmo sendo difícil, né, num paciente hospitalizado, por exemplo, que está sem controle de cabeça, a gente tem que colocar ele contra a gravidade para o sistema nervoso receber esse estímulo. Então, colocar ele sentado, né, que já estava ali atrás. A deambulação é um dos pontos bem fortes quando a gente fala em cinesioterapia hospitalar, porque é um marcador importante aí para o paciente ter alta. Então, como que a gente trabalha a deambulação? A partir do momento que o paciente pode andar, aumentar a distância percorrida. E aqui, gente, exercícios de membro superior e de membro inferior, que pode ser o passivo, o ativo assistido, o ativo livre ou até o resistido, depende de cada paciente, e só tem alguns exemplos aqui, né? Flexão, extensão, abdução, rotação e assim por diante, tá? Mas esse aqui, base, tá? De cinesioterapia motora hospitalar. Paciente com nível de consciência para entender comando. Se o paciente ele está com rebaixamento do nível de consciência, em coma ou coma induzido, aí as modalidades mais utilizadas são o alongamento, e aqui tem alguns exemplos, tá? Dos dedos, do punho, dos pés. A mobilização passiva realizada pelo fisioterapeuta, e daí também tem os exemplos aqui de exercícios, né? Mas são os movimentos, as amplitudes que a gente tem. Pode-se fazer a mobilização passiva também, por exemplo, e o condicionamento com o ciclergômetro automático, que daí o ciclergômetro automático vai rodar sozinho, né? A gente amarra, vamos dizer assim, é amarrar mesmo o braço, perna do paciente no ciclergômetro para ir fazendo o movimento passivo. O uso da eletroestimulação, então, normalmente o fez, especialmente no quadríceps e no glúteo, para paciente em UTI, que são músculos funcionais que a gente tem para depois o paciente readquirir marcha, e a bomba pneumática ou meia compressiva para prevenir trombose e formação de edema, também quando a gente tem acesso. Então, assim, claro que isso aqui eu estou falando, gente, de alguns pontos, tá? Mas são pontos importantes. Aí, quando o paciente ele já tem rebaixamento do nível de consciência e quando ele já tem mais dificuldade para realizar as atividades, beleza? Essa é a parte de cinesioterapia. Deixa eu só responder aqui. Quando está agachando para saltar, é excêntrico? Sim. Quando está agachando para saltar, é excêntrico, tá? E daí, quando salta, é concêntrico. Vamos lá. Eletro, termo e foto. Alguns pontos de destaque que a gente tem para eletro, termo e foto, né? Tem vários pontos que podem cair. Eu separei, como vocês estão vendo aqui, né, gente, algumas doses terapêuticas aí de informação para a gente relembrar mesmo. Então, isso aqui eu sempre falo, eu sei, mas é porque cai, e quando cai, às vezes a gente erra a questão por não lembrar, tá? Então, quais são as formas de transferência de calor na termoterapia? A gente tem a condução, que é o contato direto, e o exemplo são as compressas quentes e frias.
a convecção, que é o fluxo de fluido, gás ou líquido, exemplo, hidroterapia e forno de Beer. Só um detalhe, gente, a hidroterapia às vezes pode aparecer como condução ou como convecção nas provas, a transferência do calor, porque quando você entra numa piscina quente, você também está em contato, você também está em contato com direto com o líquido quente, isso também aquece. Conversão, que é a transformação de energia. Então, por exemplo, quando uso ultrassom no modo contínuo, a gente vai ter a conversão de energia mecânica em energia térmica. E a radiação térmica são fontes de emissão de calor, como no infravermelho. Então, sempre lembrar dessas formas aí de transferência de calor, sempre importante. Destaque de hoje, efeitos terapêuticos, né, efeitos fisiológicos da crioterapia. Então, não esqueçam dessas frases aqui, tá, gente? Elas caem muito nas provas. Vamos ler uma por uma, tá bom? Leia aí junto comigo. O que a crioterapia faz? Vasoconstrição, que limita a passagem da corrente sanguínea, diminuição da dor ou analgesia, diminuição do espasmo muscular, diminuição da excitabilidade muscular. Com isso aqui, gente, deixa eu colocar o outro. Diminuição da despolarização do fuso. Com isso aqui, diminui espasticidade, tá? Se vocês precisarem dessa informação. Diminuição do metabolismo celular, que reduz a hipóxia secundária depois de uma lesão. Redução da inflamação, controle do processo inflamatório, daqueles sinais flogísticos. Diminuição da velocidade de condução nervosa. Rigidez tecidual, a crioterapia aumenta a rigidez do colágeno, tá? Isso às vezes a banca pergunta, a gente fica na dúvida, aumenta. E aumento da viscosidade dos líquidos. Então, esses são efeitos da crioterapia, todos eles muito importantes da gente relembrar para a hora da prova. Ultrassom. Ultrassom também trouxe um resuminho daquilo que sempre cai, né? A diferença aqui do ultrassom de 3 para o ultrassom de 1 mega. O ultrassom de 3 mega, ele tem uma frequência mais alta, a frequência dele é 3, né? Então, ó, quanto mais alta a frequência, menor será a profundidade de penetração. Então, o ultrassom de 3, ele é mais superficial, tá? E mais rápida a absorção nos tecidos superficiais. Ultrassom de 1, quanto mais baixa a frequência, maior será a profundidade e menor será a absorção dos tecidos superficiais. Ou seja, o de 1 ele é mais profundo. Cálculo do tempo do ultrassom. A fórmula clássica é essa, gente. Tem que calcular a área em centímetros quadrados, né? Base vezes altura, dividido pela era, que é o tamanho do cabeçote do ultrassom. Isso dá o tempo. Intensidade. Então, quais são os pontos a ser considerados? Primeiro, o paciente jamais deve sentir desconforto. Deverá ser administrada a intensidade segundo a profundidade do tecido, segundo a área de lesão e a natureza do tecido. Bem, a gente pode usar para isso o ultrassom pulsado, ele tem efeito atérmico, então ele não aquece o tecido. Ele é mais utilizado quando é utilizado na fase aguda, justamente pelos efeitos não térmicos. Na fase de regeneração tecidual, deve ter intensidade baixa. E o ultrassom contínuo, que daí tem efeito térmico, aquece o tecido, mais utilizado na fase crônica da lesão, por conta desses efeitos. E aí, até 3 joules, intensidade baixa, de 3 a 1,2, intensidade média, e de 1,2 a 3, intensidade alta. Essa aqui é a questão da intensidade. Já em relação ao TENS, sempre lembrar que a função principal do TENS é promover a analgesia, né? O que a gente quer com o TENS. E aí, para isso, a gente tem duas teorias que justificam a ação do TENS.
A teoria das comportas, que diz que o TENS, então, através do estímulo elétrico, ele vai estimular uma via sensitiva que leva as informações desse estímulo, e essa via sensitiva, ela é mielinizada, ela é mais mielinizada do que a via da dor. Então, essa informação chega antes, e ela chegando antes, na medula, inibe a sensação de dor. Teoria das comportas. E a teoria da liberação dos opioides endógenos é que diz que a partir da estimulação do TENS, a gente tem a liberação de endorfinas, né? Opioides endógenos, que são substâncias que vão diminuir a dor, tá? E aí a gente vai ter como manipular o TENS para um caso ou para o outro, né? Então a gente pode manipular da seguinte forma: quando eu uso uma frequência baixa, eu estou estimulando a liberação de endorfina e estou tratando principalmente casos crônicos. E eu associo essa frequência baixa com uma largura de pulso alto. Então, frequência baixa, largura de pulso alto, liberação de endorfinas, principalmente para casos crônicos. Quando eu uso uma frequência alta, casos agudos, e largura de pulso menor, aí eu estou agindo mais na teoria das comportas. Então, eu posso associar assim, ó, teoria das comportas, mais utilizada para caso agudo, tá? E aí eu vou usar alta frequência e baixa largura de pulso. E opioides endógenos mais utilizadas para dor crônica, e aí eu uso baixa frequência e alta largura de pulso. Então, são formas que a gente tem de modular o TENS para que a gente tenha esse efeito, tá? Para que a gente consiga esse efeito que a gente quer sobre Professora, os opioides endógenos ou sobre a teoria das comportas. Só um minuto que eu vou parar de gravar, tá? tá.